Na matéria publicada que fala sobre o fim da gratuidade para idosos em transporte público, em que Pacheco encerra a MP de 2,5 bilhões de reais, surgiram muitas dúvidas se acaba ou não o direito à gratuidade. A minha resposta é uma pergunta: os idosos estão sendo utilizados como massa de manobra nas políticas dos transportes públicos ou realmente o fornecimento do serviço pode colapsar? Já antes da pandemia, os sistemas de transporte público e as prefeituras vêm fazendo fortes alarmes sobre um colapso e falta de recursos, apontando o cenário de desemprego nas cidades, mais pessoas optando por andar a pé, o advento de transportes por aplicativo e os aumentos consecutivos dos combustíveis. Esse discurso tomou força em todas as reuniões em torno desse recurso de 2,5 bilhões que foi chamado de auxílio emergencial. E a frase mais aclamada era um colapso nos sistemas de transporte público e que até mesmo o usuário correria o risco de ficar sem os serviços, pois quem paga a conta da gratuidade é a tarifa dele. O senador Eduardo Braga, MDB Amazonas, declarou em plenário que o transporte coletivo já estava em uma situação financeira precária e sofreu um impacto agudo com a queda de arrecadação por conta da pandemia da Covid-19. A MP 25 de agosto de 2022 foi aprovada na PEC 15/22 e após muitas idas e vindas e sob uma forte pressão dos prefeitos de muitas cidades brasileiras em torno do discurso do colapso nos sistemas, finalmente o governo federal definiu a liberação para custear a gratuidade no transporte coletivo para idosos acima de 65 anos no transporte público dos estados e municípios. No início de fevereiro de 2023, essa MP perdeu o prazo, essa que o Rodrigo Pacheco encerrou. Ou seja, os prefeitos pensaram que o prazo se estenderia, mas trata-se de um auxílio emergencial momentâneo. As prefeituras, através da concessão das empresas, voltam a arcar com esse custo que, segundo eles, se não for pago, pode gerar um colapso nos sistemas de transporte público. Entretanto, existe nesse repasse um grande equívoco. A gratuidade aos idosos é um direito constitucionalmente garantido, não é um custo, é uma renúncia de receita dos sistemas de transporte da prefeitura. Veja bem, a prefeitura disponibiliza 100% da arrecadação para empresas de transportes e mesmo assim eles garantem que sem esse auxílio não tem como sustentar e que aumentar o custo das tarifas é inviável, o que gera a diminuição do número de usuários e, consequentemente, da arrecadação. Segundo os cálculos da NTU, as gratuidades concedidas a idosos, somadas a outras gratuidades, oneram as tarifas de ônibus, que o benefício foi estabelecido há 34 anos na Constituição Federal, mas sem a definição de uma fonte de recursos. As prefeituras, sistemas de transporte público e a NTU garantem que a proposta do marco regulatório, baseado na Lei nº 12.587 de 2012, que está em discussão para o segmento do transporte coletivo, trata-se de um passo importante para assegurar fontes de custeio da gratuidade para idosos. Um dos pilares do marco legal, a mobilidade urbana, com um capítulo específico sobre o transporte público, foi aprovado no Senado e ainda aguarda votação na Câmara. O projeto de lei de número 4392 de 2021 cria o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas, o PNAME. O projeto prevê aporte por 3 anos desses recursos federais para subsidiar tarifas gratuitas para pessoas com mais de 65 anos. Foi criado também o Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, com o papel de assessorar o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, na discussão de políticas públicas de mobilidade no país. O argumento principal do PNAME é de garantir a gratuidade no transporte público urbano para idosos acima de 65 anos, a partir de repasses de recursos federais. Pelo texto, os recursos provenientes dos royalties do petróleo seriam repassados diretamente aos municípios. O fato é, não tem dinheiro para garantir a gratuidade do idoso caso essa lei não seja aprovada? Caso o marco legal não seja aprovado, não há recursos para o custeio da gratuidade para idosos? Perguntem para as prefeituras, pois são elas, juntamente com a NTU, que afirmam que o PNAME foi criado para garantir esse benefício. Resumindo, temos que ficar de olho sim, pois considerando o que se tem dito pelos especialistas e autoridades dos sistemas de transporte, se o PNAME, Plano Nacional de Mobilidade Urbana para Idosos, não for aprovado, seria o fim da gratuidade? Ou todo esse discurso que não teriam dinheiro para o custeio dos idosos trata-se de mais uma das narrativas para aprovação de mais recursos? Eles deixam bem claro isso e nós queremos saber se a gratuidade dos idosos nos sistemas de transporte público está de fato dependendo dessa nova política que querem aprovar ou se o benefício está garantido, independentemente da criação do marco legal. Eu sou Samantha Ledo, da Rede Comunique,
Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima.